Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Aqui quem fala é o Davi Matheus. E nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns detalhes, algumas informações muito interessantes que irão acalmá-lo sobre todo esse alarde que a mídia está fazendo sobre o yuan chinês substituir o dólar. Será que existem empecilhos que irão impedir que isso aconteça tão cedo assim, como estão fazendo parecer? Bom, nesse vídeo que eu vou abordar alguns dos principais empecilhos, ok? Bom, esse assunto aqui do dólar ser substituído por outras moedas ou perder força como um todo é tratado de tempos em tempos. A cada pouco acontece alguns eventos sociopolíticos no mundo todo, conflitos entre diferentes países que podem acabar fazendo esse assunto voltar à tona e ser comunicado de novo. E como a mídia adora provocar o medo no seu público para gerar mais cliques e com isso conseguir mais dinheiro, eles acabam exagerando muito em cima disso daí. Mas eu vou trazer alguns detalhes muito interessantes aqui. Por exemplo, hoje em dia o mundo está dolarizado. E eu trouxe alguns dados aqui muito interessantes. Mais de 60% das reservas internacionais estão em dólares. Ou seja, aquelas reservas que os países fazem em outras moedas para ter um salvo-conduto, uma segurança de que caso ocorra alguma crise muito grande dentro do seu país, ou alguns traders de moedas tentem especular e movimentar as suas moedas dos seus países para cima ou para baixo, eles podem utilizar essas reservas internacionais para conseguir estabilizar um pouquinho mais o câmbio, ok? E tem várias outras utilidades, mas a questão é, mais de 60% dessas reservas hoje em dia estão em dólares. E mais de 90% de todas as transações realizadas em todo o planeta entre diferentes agentes econômicos, sejam empresas, países ou até pessoa física, mais de 90% dessas transações são realizadas em dólar. Um ponto muito interessante também é que em momentos de incerteza é o dólar que acaba absorvendo a liquidez global. Por quê? Hoje em dia os Estados Unidos é o país que gera maior segurança para os investidores. São os países mais fortes economicamente e militarmente do mundo. Como consequência, em momentos de insegurança mundial, de crises, o dinheiro acaba escoando para lá, acaba indo para esse país, porque lá é o salvo-conduto dos investidores. E quanto a isso, nós temos diferentes opiniões dos influenciadores. Existem influenciadores que falam sobre investir majoritariamente aqui no Brasil e deixar pelo menos uma pequena parcela do patrimônio em dólares, para evitar riscos sistêmicos referentes ao nosso país, e outros dizem que ou o dólar vai acabar e a gente tem que deixar totalmente o nosso dinheiro aqui no Brasil, ou que o real vai acabar e a gente tem que deixar totalmente o nosso dinheiro em dólares. Enfim, o que eu acho que faz mais sentido? Deixa a maior parte do seu patrimônio aonde está o seu custo de vida. Seu custo de vida, seus gastos no dia a dia são em reais? Deixa uma parcela bem relevante do seu patrimônio em reais, mas não seja irresponsável a ponto de não colocar uma parcela nenhuma do seu patrimônio em dólares, ou pelo menos atrelado, relacionado a dólar. Por exemplo, empresas que produzem em reais, mas vendem em dólar, acabam sendo beneficiadas por essa movimentação do câmbio. E um dos fatores que acabou impulsionando essas falas nas mídias ultimamente foi o fortalecimento da China e algumas transações em que ela fez utilizando o yuan, que é a moeda dela, ao invés do dólar. Algumas transações ainda não tão relevantes, mas no qual ela já comprou, por exemplo, algumas commodities no exterior, como petróleo, entre outras, e algumas outras transações baixas.
E é claro que a mídia pegou essas pequenas transações que ainda são não tão relevantes assim, que a China começou a fazer, e utilizando o yuan, e acabou exagerando em cima disso, colocando todo um risco sistêmico, todo um alarde geral em cima disso para ganhar os cliques. E nesse vídeo aqui eu vou citar 3 pontos que demonstram a incapacidade do yuan de substituir o dólar, ok? Bom, primeiro ponto: reservas internacionais e a dívida pública. Você sabia que a China é o segundo principal país a financiar a dívida americana? O único país que está acima da China em questão de financiamento da dívida americana é o Japão. E ele já vem cultivando essa relação com os Estados Unidos há muito tempo, enquanto que a China conseguiu conquistar essa posição em menos de 30 anos de relação com os Estados Unidos, comprando títulos lá deles. Cerca de 11,82%, isso dados de janeiro de 2023, 11,82%, ou seja, quase 12%, do total de títulos da dívida americana estavam em poder do governo chinês. Então, isso aí é para nós termos uma noção. E a China é o país com a maior reserva cambial do mundo. Para nós termos uma noção, ela é equivalente a 10 vezes o tamanho da reserva cambial, reserva em outras moedas, do que o Brasil. 10 vezes a da moeda do Brasil. E a estimativa é de que 75% de toda essa reserva internacional, reserva cambial da China, esteja em dólares. Ou seja, uma parcela muito grande, a maior parte dessa reserva acaba estando em dólares. E aí eu venho fazer uma pergunta: faz sentido ela querer uma derrocada do dólar, sendo que a maioria das suas reservas internacionais estão nele? Sendo que ela financia uma grande parte dos títulos em dólar? Não faz muito sentido, né? Aí o segundo ponto que eu vou trazer aqui: conta capital fechada. Aqui a gente poderia abordar de uma maneira mais complexa a contabilidade entre países, de circulação de moedas entre países. Mas eu vou tentar simplificar ao máximo para ficar de fácil entendimento aqui. A moeda da China não tem livre circulação. Simplificando, o Partido Comunista Chinês possui um controle muito rigoroso sobre todas as transações internacionais, fazendo com que a quantidade de entrada e saída de moeda fique equivalente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Eles têm um controle muito rigoroso em cima para controlar exatamente a quantidade de moedas, de yuans, que entram e que saem do país, para conseguir manter um controle muito grande ali e fechar essa conta deles, entendeu? Eles tentam sempre se aproximar o mais possível de uma conta zerada. É claro que não é perfeito, eles chegam geralmente perto disso, mas a conta capital fechada deles consiste nisso. Eles têm um controle muito grande sobre essas transações internacionais da moeda. E a livre circulação facilitaria a ampla utilização da moeda. Por exemplo, nós aqui no Brasil, nós podemos a qualquer momento pegar os nossos reais e através da Avenue comprar e mandar, transformar esses reais em dólares e comprar dólares lá no exterior, através da Avenue. Assim como, por exemplo, nos Estados Unidos, eles podem converter a moeda deles para outras moedas, por exemplo, através da Interactive Brokers. Enfim, entre vários detalhes aqui, nós podemos ver que esses países, até mesmo nós, temos uma liberdade muito maior em questão das moedas do que a China. E essa livre circulação facilitaria a ampla utilização, e já que ela não acontece, é um empecilho a mais. Esse controle acaba possibilitando um controle maior da economia, evitando que em momentos de incerteza os chineses tirem todo o seu dinheiro de lá, mantendo a economia equilibrada. Ou seja, imagina só nós aqui nos Estados Unidos, ou melhor, aqui no Brasil, os grandes investidores daqui vem um cenário catastrófico, um cenário de crise sistêmica, e nós queremos nos proteger investindo em dólar nesse cenário. O que acontece?
por um lado, teria o seu lado negativo, que é basicamente todo mundo aqui comprando dólar, o dólar disparando em relação ao real, e a tendência seria que a inflação seguiria essa variação do dólar. Isso prejudicaria a economia brasileira, aumentando a inflação, como eu já citei. Mas lá na China, eles não deixam fazer isso. Eles não deixam a grande quantidade dos chineses ali pegar e transformar seus yuans em dólares, e isso acaba gerando uma maior estabilidade dentro da economia da China e acaba diminuindo essas flutuações muito grandes da moeda, ok? Trabalhadores da China preferem receber em moeda estrangeira do que em yuan, devido à possível impossibilidade de converter em outra, sendo obrigados a consumir dentro do próprio país. Um dos motivos para a conta capital ser fechada. É isso que eu acabei de falar. Basicamente, eles, tanto por questão de medo das crises, eles acabam não podendo enviar dinheiro para fora, como também eles não podem, muitas vezes, enviar o dinheiro para fora para comprar coisas no exterior mesmo. Como eu falei, graças a esse rigoroso controle que o governo chinês tem, em apenas situações bem específicas, ele acaba autorizando essa transação internacional e mantendo um controle para que haja uma entrada de capital, uma entrada de moeda no mesmo patamar. Então, são situações bem específicas que os chineses conseguem comprar coisas do exterior, enquanto que, como consequência disso, eles acabam sendo obrigados a consumir dentro do próprio país, e isso acaba possibilitando um reaquecimento econômico, um crescimento do país como um todo, e é um dos principais motivos pelo qual essa conta capital é fechada. E aí, mais um questionamento. Você acha razoável o uso de uma moeda praticamente não conversível? Uma moeda que os investidores lá de dentro, ou até as pessoas físicas, pessoas normais lá de dentro, têm uma grande dificuldade para conseguir converter em outras moedas? Não tem uma liquidez assim tão grande para converter em outras moedas? É bem difícil uma moeda como essa ser amplamente utilizada no mundo para transações internacionais. Os próprios chineses preferem receber em dólares por terem mais liberdade com essa moeda. Você acha que o mundo pode adotar uma moeda com esse nível de controle? É mais um ponto que seria interessante nós levarmos em consideração. Aí tem mais um ponto aqui que é o Paget Yuan. Paget, P-E-G-G-E-D, significa atrelado. O que o Paget Yuan significa? É uma política de câmbio fixo ao dólar que acabou em 2005. O que é basicamente o câmbio fixo, caso você não tenha noção muito do que é isso? Nós temos dois tipos de câmbio: câmbio fixo e câmbio flutuante. Câmbio flutuante, um exemplo, é o que nós temos aqui entre o Brasil e os Estados Unidos, o real e o dólar. O real e o dólar, eles têm uma livre circulação para que, dependendo das condições do mercado, dependendo da oferta e da demanda, o dólar possa variar de preço em relação ao real. Enquanto que uma política de câmbio fixo, ele não pode ficar variando assim por essas negociações do mercado. E ele sempre se mantém estável. Por exemplo, R$1 equivale... Ou melhor, por exemplo, numa situação mais hipotética, mas de acordo com os dias de hoje, câmbio fixo seria R$5 sempre equivalentes a $1. Sempre. Independentemente das situações econômicas, das crises, sempre seria essa combinação aí. Isso seria um câmbio fixo. E o câmbio fixo que a China tinha com o dólar, que o yuan tinha com o dólar, acabou em 2005. Porém, o Banco Central da China, ele ainda aplica um controle muito rigoroso para manter o yuan equilibrado com o dólar, evitando problemas causados por implosões em alguma das moedas, como eu citei aqui no Brasil.
lá em 2020, 2021, com aquela crise que se instaurou, o que acontece? O dólar praticamente saltou 30% em questão de poucos meses. Com isso, acabou puxando muito a inflação do Brasil para cima junto. E foi um dos principais motivos pelo qual essa crise inflacionária que se desencadeou no Brasil aconteceu. Enquanto que lá na China, o Banco Central deles mantém um controle muito rigoroso para que o dólar equivalha ainda à mesma quantidade de yuans com o passar do tempo, para evitar essas distorções muito grandes que ocorrem, podendo gerar crises ainda maiores. Então, é improvável que uma moeda que possui esse nível de controle cambial seja amplamente usada em transações internacionais, ok? Justamente porque, até porque pela questão do Banco Central lá, ele manter esse controle rigoroso muito maior e acabar dificultando as transações entre países. Enfim, vários fatores definem o valor de uma moeda, incluindo expectativas futuras da economia daquele país, taxas de juros que afetam o carrego da moeda. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a situação de que nós estamos com uma taxa básica da economia, a taxa Selic, em cerca de 13,75%. Então, mesmo que as condições futuras da nossa economia não sejam tão favoráveis assim, ainda assim, o risco-retorno da nossa moeda acaba sendo muito atrativo para os investidores internacionais por causa desse custo de carrego. Eles colocam aqui e deixam o capital deles rendendo a quase 14% ao ano. Então, isso acaba influenciando muito nessa flutuação do nosso câmbio. Só que tem um detalhe, uma observação que eu preciso fazer. Uma interferência ou outra pode ocorrer. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, com o Banco Central mexendo no câmbio de real para dólar. E eu vou trazer um exemplo bem prático aqui, que sinaliza para nós, exemplifica um caso como esse. Por exemplo, Petrobras, que é uma das maiores empresas do Brasil, fazendo alguma transação internacional ou, quem sabe, mandando dividendos para o exterior, no qual ela iria enviar bilhões de reais lá para o exterior, convertendo para dólares e tudo mais. Se o Banco Central não viesse e intervisse no câmbio ali, gerando liquidez para essa transação aqui da Petrobras, o câmbio iria ter uma variação muito grande, uma volatilidade muito grande num curto período de tempo, o que ia desequilibrar totalmente ali as relações entre essas moedas aqui, pelo menos no curto prazo. Então, o Banco Central entra em jogo para atenuar esse movimento do câmbio, ok? Situações assim são são normais de se acontecer, são até necessárias que o Banco Central atue nessas situações. Mas o controle imprevisível e recorrente do câmbio por parte dos bancos centrais acaba não funcionando num período de tempo mais longo. Por isso, não é interessante para a China a derrocada do dólar, pois sua própria moeda é reflexo dela para ter vantagens econômicas, ok? O yuan acaba sendo refletido muito pela variação da moeda dólar, ok? E aí, mais um ponto que eu gostaria de trazer aqui, que é um ponto mais polêmico, mais crítico, que é a condução política e o intervencionismo. Aí, na China, nós podemos dizer que há uma alta concentração de poder no país, que pode gerar intervencionismos que aumentam muito as incertezas da economia. Como podemos levar em consideração, o atual presidente da China está no poder há cerca de 10 anos. O partido ao qual ele faz parte, o PCC, Partido Comunista Chinês, ele está no poder há mais tempo ainda. E concentra todo esse poder nele, ok? E daí eu vou trazer um exemplo aqui de intervencionismo que ocorreu ainda que recentemente e exemplifica muito bem esse cenário para nós. De 1979 a 2015, tinha uma política implementada pelo governo
na população chinesa chamada política do filho único. No que ela consistia basicamente? O primeiro filho que cada casal lá da China tinha, recebia todo o assistencialismo do Estado. Tanto a educação, quanto a parte da saúde, como outras áreas básicas. A partir do segundo filho que os casais recebiam, eles já não tinham todo esse assistencialismo do Estado e acabavam tendo que se virar sozinhos para criar esse filho. Como consequência, depois disso, os casais acabaram perdendo cada vez mais a vontade de terem filhos. E em julho de 2021, o governo interferiu no setor da educação, no qual proibiu os lucros dessas empresas, gerando um banho de sangue na bolsa. O que aconteceu? Depois que essa política do filho único acabou, em 2015, basicamente os casais se acostumaram a não querer ter filhos, e principalmente por causa do custo alto de ter filhos lá no país. Aí, como consequência, o Estado quis se intrometer e diminuir os custos educacionais para se ter filhos lá. Com isso, como eu acabei de ler ali, ele proibiu os lucros das empresas de educação naquele país, fazendo com que as principais empresas desse setor educacional desvalorizassem na bolsa deles cerca de 60% em um único dia. É claro que eu não estou criticando negativamente, até porque nós sabemos que o governo chinês, a economia lá como um todo, funciona dessa maneira. Sempre foi assim e provavelmente, pelo menos por enquanto, continuará sendo. E a questão é, uma moeda de um país altamente intervencionista é inviável para ser amplamente utilizada. Por quê? Por causa da imprevisibilidade que essa economia, que esse alto nível de intervencionismo gera para os investidores interessados em investir naquele país. E é claro que eu gostaria de, agora aqui no final do vídeo, trazer um recado muito interessante. Todo império um dia cai. Por exemplo, os Estados Unidos, a questão não é se eles vão um dia cair e deixarem de ser a principal potência econômica mundial, mas é quando que isso vai acontecer. Um dia isso vai acontecer, é inevitável. Mas não faz sentido evitar de investir em dólar por causa de algo que provavelmente vai acontecer daqui a décadas, Arsene. Nós não temos sinais claros de que outra moeda poderá substituir o dólar em curto período de tempo, em questão de 10, 20 anos. Então não faz sentido utilizar os dados atuais, que acabam sendo muito jogados pela mídia, para não investir em dólares. O mundo escoa dinheiro para onde sente mais segurança, e hoje ela está nos Estados Unidos. A segurança lá consiste desde segurança econômica até militar. Então vamos se atentar a isso. E hoje em dia, detalhe, 40% da receita das empresas do S&P 500, que é o principal índice de empresas da Bolsa Americana, vem de fora dos Estados Unidos. 40% da receita. Então você investir nessas empresas, que são as maiores empresas do mundo, você não está se expondo apenas a dólares, e sim também a outras moedas do mundo. Ok? Então, por isso que é muito interessante. Através do mercado americano você consegue se expor a outras moedas, a outros países também. Dolarize-se tranquilamente, com moderação. Nem sequer a China deseja um dólar fraco. Ok? Com essa frase, eu finalizo o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te agregado, ajudado em conhecimento, tenha te ajudado, aliviado o estresse, as preocupações quanto ao fim do dólar e substituição por outras moedas, ou mais precisamente pelo yuan. Se você gostou desse modelo de vídeo aqui, comenta aqui embaixo que eu pretendo trazer vários outros vídeos como esse aqui, trazendo insights muito interessantes, tanto sobre a macroeconomia, a microeconomia e empresas em específico, ok? Inclusive, futuramente eu pretendo começar a trazer análises sobre resultados trimestrais de empresas também, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo,
Valeu!